Oi, meu nome é Adriele, eu sou acadêmica de licenciatura em Pedagogia pela Universidade da Unipampa. Bom, hoje eu vou contar um pouquinho sobre as minhas experiências e vivências que eu tive em relação à matemática durante a minha vida. Essa proposta de trabalho foi realizada pela cadeira de Fundamentos e Metodologias da Matemática. Bom, para começar, graças a Deus, a matemática nunca foi um bicho de sete cabeças para mim. Na minha educação infantil, eu não tenho muitas lembranças. Como eu era pequenininha e só fiz o pré, eu não tenho muitas lembranças de ser trabalhado a matemática, né? Nos anos iniciais do ensino fundamental, também não tenho muitas lembranças. Eu tenho mais em relação à língua portuguesa. Eu fui muito bem trabalhada, redações, produções de texto, isso aí, mais ou menos. E quando chegou a quarta série, foi brilhante, sabe? Foi uma coisa encantada. Porque aí eu tive uma professora só para língua portuguesa e outra para matemática. Então eu tinha 2 cadernos, toda aquela função de guriazinha nova, né? E graças a Deus eu nunca tive dificuldade. Assim, sempre foi muito tranquilo de aprender a matemática. As duas professoras que eu tive de português e matemática eram maravilhosas, sabe? E até hoje eu lembro que a minha professora de matemática dizia para mim que quando tivesse uma filha, que ela queria que fosse parecida comigo. É assim, ó. E no ensino fundamental, anos finais, eu nunca tive dificuldade nenhuma. Até por sinal, quando algum colega meu tinha dificuldade, eu era a primeira a querer ajudar. Sempre fui uma aluna disposta a ajudar os colegas, sabe? Minhas professoras foram sempre tranquilas, sempre foram muito de teoria, não eram dinâmicas, não utilizavam o lúdico. Era aquela coisa, né? Ensinava, prova. Ensinava, prova. Mas sempre tirei de letra, graças a Deus. E outra coisa que eu tenho de vivência sempre foi em casa, porque minha mãe é professora de matemática. Ela é. Mas assim, ó, como eu sempre fui uma aluna muito dedicada, eu nunca precisei pedir ajuda para ela. Nunca precisei. Mas quando surgia alguma dúvida, ela sempre me ajudava, mas era vagamente. Eu lembro de algum dia eu precisar. Ela só me ensinou muito que a matemática tem vários caminhos para chegar a um resultado. Eu não preciso seguir somente uma maneira, entendeu? Então eu acho isso da matemática muito interessante. Eu lembro que nos meus anos finais do ensino fundamental, a professora passava de uma maneira, né? E ela me dizia, filha, tem outra maneira assim, assim. Geralmente, quase sempre, eu preferia a maneira que a minha mãe me ensinava, né? E chegava o mesmo resultado que a professora queria. Ela só tinha, na hora de corrigir, não era daquela forma que ela tinha prontinho, né? Que ela tinha que ver se estava tudo certinho a maneira, né? Deu até chegar aquele resultado. Bom, mas pelo menos eu aprendia, né? E chegava o resultado que ela queria. No meu ensino médio, eu fiz o magistério. Então, eu não tive muitos conteúdos de ensino médio mesmo. No primeiro ano foi muita pouca coisa. E do segundo em diante, eu tive só matemática para criança, né? Era só didática da matemática e didática da matemática. Só isso que eu tive. De maneiras como ensinar uma criança de forma lúdica, de forma dinâmica, materiais, né? Muitos materiais por cima, né? Eu fiz, né? Para fazer um bom estágio também depois. Então é isso, essa minha vivência foi essa. Conteúdo de ensino médio foi muito pouco, foi mais como transmitir conhecimentos para uma criança, tá bem? Então a minha vivência é essa.
Um beijo!